Se você abrir em Mateus 1, verso 1, essa passagem que todo mundo pula, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, essa parte eu vou pular. Mas essa parte é, na verdade, muito significativa. Só tem um povo na terra que guardou a genealogia, que são os judeus ortodoxos, não todos os judeus. 15% dos judeus do mundo são judeus ortodoxos, e eles são únicas pessoas no mundo, de todas as culturas, que guardou genealogia, ainda que foi fulano gerou fulano, porque eles queriam provar que eles são descendentes de Abraão, porque eles só casam entre si. Então, o único povo que fez isso. Significa que Jesus, na genealogia preservada, na sua família, ele podia provar que ele era filho de Abraão e filho de Davi. Por isso que a genealogia começa em Mateus e não em Lucas, aí na linhagem de José, em que ele era filho adotivo de José, mas ele era e com todos os direitos, e ele era também filho de Davi na linhagem de Maria, que está lá em Lucas, ali é outra genealogia. Então ele era tanto descendente de Abraão como de Davi. Significa que tinha promessas que Deus fez a Abraão, que se cumpriria através da nação de Israel, se cumpriria através da Bíblia que está na língua aí para todos os povos, se cumpriria através dos profetas e dos apóstolos, mas tinha promessa feita a Abraão que se cumpriria só em Jesus. Abraão era um homem maldito, porque era pecador e não conhecia Deus, mas Deus se revelou, Deus falou, ele creu no Senhor e nas suas promessas. A Bíblia diz que foi contabilizado justiça. Deus o declarou justo quando ele creu no Senhor e nas suas promessas. Nessas promessas estava Jesus. Como diz Gálatas 3, de 6 a 14, que nós não vamos ler, nós nos tornamos bendito com o crente Abraão, e a Escritura estava prenunciando que o Evangelho seria pregado a todos os povos, quando disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, como que eu e você e Abraão nos tornamos benditos, tendo nascido em pecado? Nós nos tornamos benditos em Cristo Jesus, porque ele nos perdoa todos os pecados e nos declara justo. Agora, esta promessa não foi feita só para Israel. Quando o Senhor chamou Abraão, disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Escritura vai falar aqui e ali ao longo da Bíblia que pessoas de todas as línguas, todos os povos, todas as tribos se tornariam benditos. E lá na plenitude do reino de Deus, em Apocalipse, você tem a multidão dos salvos de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. Então já começou aqui missionário. Já começou falando aqui, olha, ele é filho de Abraão. Veja bem o que Deus prometeu a Abraão. Prometeu que as pessoas malditas pelo pecado, pelo um descendente de Abraão específico, se tornariam benditos. Por isso que a genealogia começa: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mas você percebeu que está um pouco estranho? Que Davi, na verdade, ele nasceu 1000 anos depois de Abraão. Primeiro cita Davi, depois Abraão, está dizendo aqui, ele é filho de Davi, como prometido seria o Messias. Claro que Davi tinha milhares e milhares de descendentes. Ninguém é o Messias só porque é filho de Davi. Mas o que está dizendo aqui, implicitamente, é uma das características para ele ser o Messias, ele tem que ser filho de Davi. A outra, ele tem que nascer em Belém da Judeia. A outra, tem que nascer milagrosamente de uma virgem. A outra, ele teria que ser menosprezado. A outra, ele falaria e pregaria em parábolas. A outra, são 300 profecias.
Ele curaria o cego, o surdo, o aleijado, o paralítico de nascença. Ele ressuscitaria mortos e ressuscitaria no terceiro dia. Mas o evangelho só está começando, é o primeiro verso. Jesus, filho de Davi, o prometido Messias, filho de Abraão, por meio de quem serão benditas pessoas de todos os povos. E só de ser filho de Davi, ele viria para pregar e implantar um reino que está no mundo, mas não é deste mundo, e que estaria incluindo nesse reino pessoas de todos os povos. Mateus começou missionário. O evangelho de Mateus é missionário, a Bíblia toda é missionária. As alianças que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó são missionárias. A aliança que Deus fez com Davi é missionário. A aliança que Deus fez com Salomão é missionário. E o que Deus prometeu pelos profetas é missionário. E o derramar do Espírito Santo é para ter poder para pregar até os confins da terra, é missionário. A obra de Jesus na cruz é missionária. A plenitude do reino de Deus é todos os salvos e todos os povos diante do Cordeiro, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Quando oramos, sejamos revestidos de poder para sermos testemunhas de Jesus. Nós estamos nos alinhando com Deus, o seu plano, fazendo parte na nossa vida, nos nossos dias, nos nossos relacionamentos, deste objetivo missionário de Deus, que é salvar em Cristo Jesus pessoas de todos os povos. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Ela disse que os judeus seriam endurecidos nos dias de Isaías, 700 anos antes de Jesus. Que ele seria menosprezado, que ele seria traspassado, que ele seria perfurado, crucificado pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Evidentemente, quando ele nasce, porque ele seria o menosprezado, o Senhor fez questão, depois que ele volta do Egito, para colocar no lugar mais menosprezado de Israel, que era Nazaré, um vilarejo lá nas montanhas, difícil de chegar. Se você se estiver hoje em Israel de carro, você vai chegar lá fazendo assim, já fica tonto. Finalmente você chegou e você já está em Nazaré, você vai para cá, você vira para lá, você afunda, você sobe. Quem que queria chegar nesse fim de mundo? Israel falava sobre Nazaré, que era um lugar desprezível, que nada de bom sairia daquele lugar. E ele foi chamado o Nazareno, mas ali na cultura é o sem valor, o menosprezado. Segundo a Bíblia, disse que ele seria menosprezado. E ele foi menosprezado pelas autoridades judaicas. Mas ele não seria menosprezado pelos povos da terra. Haveria mais pessoas dos povos da terra crendo em Jesus do que os próprios judeus, e já nos dias de Jesus. Aí nasce esse bebezinho. Os magos do Oriente, que não são judeus, porque chegam em Jerusalém e perguntam: aonde está o rei dos judeus e não onde está o nosso rei? Eles não eram judeus, mas evidentemente que eles conheciam a Bíblia. E possivelmente sim, a profecia das 70 semanas de Daniel, onde podia concluir-se a época que Jesus nasceria. E eles estavam na época e eles concluíram, e eles naqueles dias que não tinha GPS, nem Google Maps, nada, todo mundo andava olhando para as estrelas, eles bateram os olhos lá e falaram: tem uma estrela, seja lá o que for. Se era junção de planeta, não sei se dá para saber. Está brilhando no céu, é um pontinho só, daqui da terra é estrela. Apareceu lá uma estrela. E conhecedores como eram, de como viajar pelo movimento das estrelas e tudo mais, aquilo ali vai dar em Israel. Estamos nos dias que o Messias vai nascer, é um sinal, ele nasceu. E não é que eles estavam certos. Quem está reconhecendo Jesus, recebendo Jesus, procurando Jesus, são não judeus, que sim, têm um temor ao Deus da Bíblia, certamente,
que conheciam as Escrituras, certamente, que criam no Deus da Bíblia, certamente, que sabiam que o Messias não era só para os judeus, ele era a luz dos gentios. Isaías 49, verso 6, seria pouco para ele redimir só as 12 tribos de Israel, ele ia redimir pessoas de todos os povos, ele é o único Salvador. E esses magos do Oriente falaram, ele nasceu, e eles estavam certos. E se nós seguirmos a estrela, ele está lá. E chegando lá em Jerusalém, eles ficaram abismados, eles sabiam mais do que os judeus. Cadê o rei dos judeus? Rei dos judeus, aonde? Onde? Não, ele nasceu. Quem? Aí o pessoal entendeu errado, né? Que era alguém que pegaria o lugar de Herodes. Foram falar para Herodes, Herodes ficou bravo, depois matou os menininhos ali na Judeia de 2 anos para baixo. Teve toda essa tragédia, mas eles encontraram Jesus e eles estavam lá para adorá-lo. Pessoas que não eram nem judias, reconhecendo Jesus, recebendo Jesus, sendo salvos por Jesus, porque eles estavam crendo no Messias que ainda ia nascer, ainda ia morrer, mas eles já tinham recebido, e quem recebe Jesus é perdoado dos pecados e tem vida eterna. Então eu estou mostrando para você que o Evangelho de Mateus, ele é muito missionário. Eu que estou envolvido com a obra missionária há muitos anos, às vezes a gente fica indignado, mas a gente sabe que as pessoas não estão fazendo de propósito, estão fazendo de falta de conhecimento. Mas como eu fico indignado lá no meu coração, quando eu vou num culto missionário, e as pessoas citam Mateus 28. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Claro que esse texto é missionário. Claro que Atos 1 é missionário, evidentemente. Mas parece que Jesus não falou nada de obra missionária, Mateus inteiro. Parece que foi ensinar missões lá um pouquinho antes dele subir aos céus. Coisinha de última hora, né? Coisinha de brasileiro. Pensa um povinho que deixa para fazer as coisas na última hora e fazer atrasado e meio mal feito, improvisado. Este povinho chama o povinho brasileiro. Deus não é brasileiro. Não é, pastor? Eu ouvi dizer que ele é. Não, ele não é. Ele nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo. Sabe, muito tempo antes dele fazer planeta Terra e dar vida no planeta Terra, ele já nos amou e nos conheceu. Antes de Adão e Eva caírem, o Cordeiro foi morto. Antes da fundação do mundo, Deus falou: quando eu criar essa raça aí, a minha imagem e semelhança, podendo até se distanciar de mim, e o que eu vou fazer? Bom, eu vou redimir em Cristo Jesus. Eu vou enviar meu filho, o pão vivo que desceu do céu. Ele vai se humilhar no tempo e no espaço, vai tomar o lugar deles na cruz. Não tem nada de última hora aí improvisado. Antes que houvesse em Jardim do Éden, antes que houvesse queda, Deus já nos conheceu, nos amou. Deus não é brasileiro. Ele não chega atrasado. Ele não mente, ele não engana, ele não é brasileiro. Ele não é trambiqueiro. Ele é eterno, poderoso, santo, fiel. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel, ele cumpre o seu plano e os seus propósitos. Ainda que ele ponha a gente, às vezes, no liquidificador das tribulações, fala: Senhor, dá para desligar o botão? O Senhor colocou na temperatura, na velocidade, mas pelo menos diminui um pouco. E ele trabalha nas nossas vidas através das circunstâncias. Mas lá em Mateus, o livro escrito para os judeus, que só os judeus tinham condição de ler isso aqui para concordar ou discordar, porque é cheio de citação de profeta. Imagina um povo mais afastado no Império Romano, ou além do Império Romano, os bárbaros. Está escrito, Isaías. Quem que é esse fulano aí? Quem é esse fulano? O livro não foi escrito para nós entendermos. Nós entendemos depois que estudamos. Mas os judeus naturalmente entenderiam. Filho de Davi, filho de Abraão, é o nosso pai. É o nosso pai. É dos nossos, é judeu.
falou do ciclano, tudo reis de Judá. A genealogia estava dizendo, ele é rei. A gente lê a genealogia, que chato, hein? Não tinha outro texto para escrever. Vou pular esse capítulo. O capítulo só está falando que ele é rei da descendência de Davi, vai cumprir as promessas feitas a Abraão e a Davi, ele é o Salvador do mundo. Que genealogia importante, dividida em 3 partes, mas não vou falar dela hoje, nós vamos fazer um passeio em Mateus. Aleluia, glória a Deus. Nós já estamos no capítulo 2, irmão. Os magos já adoraram Jesus, aleluia. E aí, nós chegamos então, será que eu pulei? Pulei, eu acho que eu pulei aqui. Não, chegamos aqui em Mateus capítulo 4. Que maravilha. 30 anos se passaram. Jesus foi batizado por João Batista. Ele passa um tempo ali, hein? É o Evangelho de João que nos dá muitos detalhes de Jesus na Judeia. Aliás, o Evangelho de João quase que inteiro está na Judeia o tempo todo. Mateus, Marcos e Lucas estão muitas vezes, na maioria das vezes, na Galileia. Só João que está na Judeia. Com exceção daquela vez que tem um casamento em Caná da Galileia, conversa com seus irmãos e aí volta aqui para a festa dos tabernáculos. Mas Jesus está na Judeia o tempo todo, praticamente o tempo todo, no Evangelho de João. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, tendo prendido João, ele vai para a Galileia. Mateus 4. Presta bem atenção, Mateus 4. Mateus 4, verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, lembra que ele estava na Judeia, ele gasta um tempo na Judeia. Aí ele vai para o casamento de Caná, ele volta para a Judeia. Agora prenderam João, ele volta para a Galileia. Só que agora ele não vai morar mais em Nazaré. Chegou a hora mesmo de pregar e anunciar o Evangelho. Ele vai sair daquele finzinho do mundo das montanhas, compra ou aluga uma casa em Cafarnaum, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, 2 tribos de Israel, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, Galileia dos povos da terra. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a dizer, Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Aonde que Jesus foi morar? Aonde ele mais pregou, ensinou e curou? Nas aldeias ao redor do mar da Galileia, também nos povoados ao redor do mar da Galileia. Fez uma visita em Nazaré, fez outra em Cesareia de Filipe, tudo no norte de Israel, dizendo: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Mas como eu acabei de ler, esse tempo de Jesus ali na Galileia, ela era denominada Galileia dos gentios. Por quê? Porque desde 722 anos antes de Jesus, que o norte de Israel foi levado cativo para o império da Síria, para nunca mais voltar essas tribos. Claro que havia pessoas dessas tribos que moravam no sul, e depois o reino de Judá virou a soma de todas as tribos. Mas as tribos foram levadas, segundo os profetas do Senhor, por causa das abominações, para nunca mais voltar. No norte de Israel, nunca teve um rei temente a Deus, nunca. E eles ficaram alguns anos, na verdade séculos, envolvidos nas abominações dos povos de Canaã, e eles não prestavam mais com o povo da aliança para ser usado por Deus.
Deus só preservou Judá e foi restaurando Judá, até que o Messias nasceu em Judá, o Salvador do mundo, e nós estamos aqui, porque Deus cumpriu as suas promessas. Mas as 10 tribos foram levadas embora para nunca mais voltar, porque não prestava para nada, que nem aquele povo tinha que morrer no deserto, as 10 tribos não prestavam para nada, levou para nunca mais voltar. E o Império Assírio povoou de estrangeiros o norte de Israel. Então, portanto, por 7 séculos, havia mais não-judeus na Galileia do que judeus. E claro que Jesus ficou bastante nas sinagogas judaicas de Cafarnaum, de daqui, dali, de lá, de Betsaida, porque ele é o Messias de Israel e era de Israel para o mundo. Ele tinha que testemunhar para o seu povo e formar apóstolos judeus. Tudo isso normal, e ele fez, mas a maior parte da população não era judaica. Então, quando ele dizia: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus, ele já estava convidando todos os povos da terra, ainda que trabalhando e morando na Galileia, Galileia dos gentios. E assim se cumpria a palavra do profeta Isaías 9:1-2, não precisa abrir: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz quando viu Jesus, a luz do mundo. E ele pregava e anunciava: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus sem arrependimento. Nós estamos nas trevas, estamos na maldição, em pecado, e nós só seremos declarados justos e benditos quando recebermos Jesus, a luz do mundo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aonde ele estava Deus, estava o reino de Deus, porque ele não é submisso ao pecado, nem ao diabo e nem à morte. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aonde ele estava o reino de Deus e a porta para o reino de Deus. A porta é Jesus, o caminho é Jesus. E ele dizia: arrependei-vos, arrependam dos seus pecados, creiam em mim. Chegou o reino de Deus, ele era o reino de Deus, e quem cresce nele entraria no reino de Deus. Ele tinha todas as evidências de que era o Messias, filho de Davi, filho de Abraão, com todo o poder e toda a autoridade. Não só anunciava, mas fazia milagres espetaculares, expulsava tudo quanto era demônio, porque ele é o Senhor no céu e na terra. E lá estava o Senhor pregando, e a Galileia dos gentios em trevas, com judeus e não judeus, viu grande luz quando viu Jesus, e ele já estava anunciando o evangelho para todos os povos na Galileia dos gentios. Cumprindo-se a palavra do Senhor, ele era, no geral, menosprezado pela maioria de judeus, ainda que uma minoria cria, ainda que os apóstolos fossem judeus, e a grande maioria era não judeus que criam em Jesus, porque Isaías também havia profetizado: serei encontrado por aqueles que não me buscam. Aqueles que nada sabem a meu respeito me ouvirão, conhecerão a minha glória. O Senhor falou isso em Isaías 66, Isaías 42, de 1-4, e o Senhor falou isso várias vezes. Então, os não-judeus já criam em Jesus. Então, havia um centurião romano. Ele era do exército do Império Romano, responsável por 100 soldados. Assim como os magos do Oriente, ele não era judeu, mas ele gostava dos judeus. Parece que foi nos cultos na sinagoga, ajudou os judeus a construir uma sinagoga. Parece que tinha um temor ao Deus de Israel, e ele se sentia indigno pelos seus pecados, porque ele também aprendeu dos judeus que o gentio não circuncidado era mais impuro ainda, apesar que a Bíblia diz que todos pecaram. E o judeu é tão pecador como o não-judeu, e não é que o não-judeu é mais pecador, todos pecaram.
Mas os judeus achavam: eu tenho uma aliança com Deus, eu fui circuncidado, eu guardo o sábado, eu devo ser melhor. Então os judeus se referiam aos não-judeus como piores. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Não tem melhorzinho, não tem piorzinho, todos são pecadores. Todos são salvos em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que os judeus achavam-se superiores, mas não eram superiores. Mas tinha alguma vantagem em ser judeu? Tinha. Eles tinham mais revelação do que nós. Primeiro Deus revelava para eles, depois Deus levava para as nações. Então a vantagem é que era primeiro para eles, depois para nós. A única vantagem. Mas eles não eram melhores do que ninguém, mas se achavam melhores. Esse centurião romano, sentindo a pressão da coisa: eu devo ser sujo mesmo, aliás eu sou, mas é que eu sou pior. E os judeus não podiam entrar na casa de um não-judeu, porque vai que ele cozinhou ali porco, coisa assim, não é circuncidado, o cara é meio sujo, não vou entrar lá. O cara é impuro, não vou entrar. Só que esse centurião romano creu em Jesus, como a Bíblia diz que os não-judeus receberiam Jesus muito mais do que os judeus. Ele creu em Jesus e, reconhecendo o seu pecado, disse para Jesus: não entre na minha casa. Eu sei que tem a música Entra na Minha Casa, mas o centurião falou para Jesus: não entra na minha casa. Ele estava querendo dizer: eu sei que eu sou pecador. Mas mais do que isso, ele estava querendo dizer: o Senhor não precisa entrar na minha casa. Tu és Senhor. O Senhor tem poder. Basta uma palavra só e o meu servo vai ser curado. Não precisa entrar na casa do impuro gentil. Basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Mateus 8, verso 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Foi profetizado que Jesus também seria profeta, e agora ele profetizou. Mateus 8:11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus disse: em Israel não tem um judeu, inclui Maria, inclui Pedro, Tiago e João, não tem um judeu que crê em mim como este homem. E eu digo mais, ele não será o único. Muitos virão de todo o Oriente, de todo o Ocidente, ou seja, de toda a terra, de todos os povos, de todas as línguas, e assentarão à mesa na plenitude do reino de Deus, com Abraão, Isaque e Jacó. Isso aqui é maravilhoso. Deus está dizendo: eles não ficarão debaixo da mesa. Eles também não vão ficar em cima da mesa. Eles ficarão no mesmo pé de igualdade que Abraão, Isaque e Jacó. Pessoas de todos os povos são tão pecadores como Abraão, Isaque e Jacó, mas são tão salvos em Cristo Jesus como Abraão, Isaque e Jacó. E na plenitude do reino de Deus, e no reino de Deus aqui na terra, não tem judeu e não judeu, homem, mulher, escravo, senhor, somos um em Cristo Jesus, com a mesma dignidade, porque somos declarados justos pelo sangue de Cristo. Homem não é melhor, mulher não é melhor, judeu não é melhor, não judeu não é melhor, rico, pobre, diante do Senhor, lavados no Cristo, no sangue de Cristo, somos iguais. Assentaremos à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. Vou dar até uma ombrada no seu pai Abraão, pá. Estou aqui, ombro a ombro, não estou nem embaixo nem em cima. Uma ombrada no seu Jacó, passa ali o sal para mim, por favor. Acho que não vai ter essas comidas. Acho que não vai ser assim. Mas o Senhor Jesus disse que pessoas de todos os povos seriam salvos.
Pessoas de todos os povos creriam nele. Você tem verso predileto na Bíblia? Ou concurso difícil, hein? Tem cada verso em Eclesiastes, cada verso nos Salmos, cada verso nos Provérbios, cada verso por aí afora. É difícil, né? Mas se for para escolher um, vou escolher uns 4. São todos os versos ligados à pessoa de Jesus. Eu gosto demais. Quando Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Esse é o meu número 1. Ele é o Senhor. Ele é eterno. Ninguém o derruba. Nem o pecado, nem o diabo, nem a morte. Ninguém o leva forçado na cruz. Ele se deixou levar. Quando Pedro cortou a orelha do homem lá, Jesus falou, se eu quisesse eu chamava aqui 12 legiões de anjos, esse aqui não é o problema. Aliás, eu não precisava nem chamar anjo, basta soprar aqui e cai todo mundo no chão. Então, ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta. Que verso maravilhoso. Aí eu tenho o segundo verso, que o primeiro é esse aí, mas é difícil, tem hora que eu fico confuso. Não, eu vou trocar, agora eu vou ficar com esse aqui. Outro verso maravilhoso em João 12, 6 dias antes de ser crucificado, quando os judeus gregos falaram com André, a gente quer falar com Jesus. Naquela hora ele falou que o grão de trigo tinha que morrer, mas conforme ele vai falando que chegou a hora dele ser crucificado, porque pessoas de todas as nações já estão o procurando. Então naquele momento ele disse, que me parece que é o segundo verso, meu predileto, é uma briga, entre o primeiro e o segundo é uma briga. O segundo verso é, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando eu for crucificado, a partir daí eu vou salvar pessoas de todos os povos, línguas e nações. Depois que eu cumprir a obra ali na cruz, eu vou salvar pessoas de todos os povos. Eu vou atrair todos a mim. Esse todos ali no Evangelho de João é todo mundo, pessoas de todas as culturas e de todas as línguas. Esses são os meus 2 prediletos, porque eles estão diretamente ligados à pessoa e obra de Jesus. Mas o concurso difícil, achar os versos, escolher um verso na Bíblia, que aí quando eu chego em Apocalipse, aí eu fico confuso. Não, Senhor, agora eu vou trocar. Eu vou trocar, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e diante da face da morte, continuaram firmes e fiéis. Agora esse aqui vai ganhar. Aí é difícil, né, irmãos? Você fica confuso, vai ficar louco, aí você querer achar o melhor verso da Bíblia. Mas se tiver assim, sem pensar muito, para eu não enlouquecer muito, eu fico com esses 2 de João, que eles são maravilhosos. Esse também aqui é outro maravilhoso. Pessoas do Oriente e do Ocidente assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, antes de curar o servo, possivelmente também não judeu, do centurião romano que não era judeu. Jesus mais uma vez disse, eu vou salvar pessoas de todas as nações. Nas estatísticas atuais, para você ver como que Deus cumpre a sua palavra, por estatísticas, né? Porque é difícil sair contando, os estatísticos dizem que dá para estimar 900 milhões de pessoas na terra hoje que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Se o Senhor arrebatar a igreja hoje, vai sumir 900 milhões. De Araçariguama diz as estatísticas que são 33% de evangélico, mas quando você conhece eles pessoalmente, você reduz isso aí. Quando você vê os trambiqueiros que tem em Araçariguama, o Senhor, não é 33% que nem diz o IBGE, não. Mas como tem trambiqueiro no face da terra que diz que é crente. Então, mas estima-se que 900 milhões confessam Jesus como Senhor e Salvador. Aí eu perguntei para o missionário João Batista, que estava aqui uns dias atrás, eu falei, João, segundo a Aliança Evangélica em Israel, quantos crentes tem em Israel? Não quer dizer que todos eram judeus. Tem equatoriano que era crente, mora em Israel, brasileiro que era crente, mora em Israel. Quantos crentes tem em Israel? Não quer dizer quantos judeus convertidos, quantos crentes em Israel. Pastor, lá pela estatística é 4.200. É pouquinho.
Porque tem 7 milhões de pessoas em Israel. 1% seria 70 mil. Praticamente não tem crente nenhum em Israel. E nos Estados Unidos deve ter uns 20, 30 mil judeus crentes. Mas tem 900 milhões de gentios que confessam Jesus, o Senhor e o Salvador. Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Isaías disse: eu serei encontrado por aqueles que não me buscam, os não-judeus. E os judeus estarão endurecidos até um tempo, quando Deus fará assim um avivamento entre os judeus, mas não parece que começou. Os crentes animados falam que começaram. Tem um monte de judeu convertendo. Quanto que é esse monte, irmão? Esse monte é 4 mil, então não é monte. Claro que se você puser na internet 4 mil testemunhos de judeu convertido, parece um montão, mas na estatística não é nada. Não é nem 1%. Agora, não judeus, está assim, irmão, parece mato no meu jardim. Não, mas como cresce mato, irmão? Falei: Senhor, mas que maldição que o Senhor pôs ali, Gênesis 3. Ele não planta esse negócio, ele aparece. O que a gente planta tem que regar todo dia. Essa terra está amaldiçoada, tudo que não presta multiplica. E nós, a gente não prestava não, éramos pecadores. Os judeus diziam: oh, não foram circuncidados, tudo. 900 milhões de não-judeus declarados justos pelo sangue de Cristo hoje, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Mateus 9,35, Jesus olha para os campos e ele tem compaixão. Mateus 9,35, ele vai ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, vendo as multidões lá na Galileia, maioria de não-judeus, compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então dirigiu aos seus discípulos, disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua obra. O trabalhador somos nós, meu irmão. O Salvador é Jesus, trabalhador somos nós. Quem morreu na cruz foi Jesus, agora trabalhador somos nós. Quem prega, quem evangeliza, quem vem aqui aprender no curso do pastor da Alemanha. Eu não vou falar pastor alemão, você vai pensar que é cachorro. Sábado às 14h30, um pastor da Alemanha, e não um cachorro, virá aqui e vai ensinar você a evangelizar em 3 minutos. Fala com as pessoas aí da sua família, da sua casa, vai ser de graça. Ele chegou da Alemanha, vai pregar em várias igrejas, para nós aprendermos a falar de Jesus em 3 minutos, de maneira muito rápida. Mateus 13:37, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo. Mateus 13:38, a boa semente são os filhos do reino. Boa semente sou eu, é você, nós somos os filhos do reino. Os obreiros sou eu e você. E Deus quer nos usar para levar muitas pessoas para Jesus. Mateus 10, voltando aí, não tomeis rumo aos gentios. Aquilo ali era uma viagem de curto prazo, que a prioridade era evangelizar judeus. Ele nem tinha morrido, nem tinha ressuscitado, o Espírito Santo não tinha descido sobre a igreja, mas ali Jesus profetizou mais uma vez. Mateus 10:18. Mateus 10:18, Jesus está profetizando mais uma vez: por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, a todos os povos da terra. Lá estava Jesus curando, expulsando demônios, pregando o evangelho. Lá estava o Senhor cumprindo a sua palavra. E agora chegou o momento que a inimizade entre Jesus e os líderes religiosos chegaram no topo, em que eles tomariam a decisão: nós vamos matá-lo. Talvez demorou uns 6 meses, 1 ano para de fato matá-lo, cumprindo as escrituras, mas ele disse: nós vamos matá-lo. E agora Jesus fica sabendo
A essa hora fica orgulhoso de Jesus, mas tem um orgulho de Jesus que você não imagina. Mateus 12, 14. Agora eu fico orgulhoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mateus 12, 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Agora eu fico bem orgulhoso de Jesus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Aqui Isaías de novo. Eis aqui o meu servo, é o Messias, que escolhi, o meu amado, e quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Fica aí Mateus 12. Os judeus religiosos estão reunidos, vamos matar Jesus. Jesus fala, mas peraí, eu não vim só para vocês. Eu sou o Salvador do mundo. E não é por nada não. Aqui na Galileia está cheio de gente que não é judeu, que está me querendo. Vocês não estão querendo? Tchau e bênção. Saiu e vai curando todo mundo. Mas Senhor Jesus, esse aqui não orou, não jejuou, não interessa. Eu quero curar, vou curar. Esse aqui Jesus não está nem crendo, não interessa. Eu vim para o mundo todo. E ele sai curando todo mundo, e a maioria não é judeu. Curou judeu também, mas a maioria não era judeu. Para se cumprir a palavra de Isaías, que o Messias, cheio do Espírito Santo, anunciaria também juízo aos gentios, e os gentios creriam nele. E os gentios, menosprezados pelos judeus, não eram menosprezados por ele. Que é próximos versos, mas bem complicados. Mateus 12, 19. Não, lá está citando Isaías, hein? Isaías 42. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz, para defender-se a si mesmo. Claro que ele pregou muitas vezes. Verso 20. Não esmagará a cana ou o caniço quebrado, nem apagará a torcida que fumega, ou o pavio que fumega, que agora hoje eu estou lendo atualizada, irmão. Atualizada, ela é linguagem bem complicada. No geral eu leio na NVI, mas hoje eu estou na atualizada. Não esmagará a cana quebrada ou o caniço quebrado, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. O que Isaías diz? Que o caniço quebrado, que não tinha nenhum valor, era jogado fora, mas o Messias não jogava o caniço quebrado fora. Aquilo que não tem valor não seria jogado fora. O pavio que não tem fogo e não ilumina nada, que não tem valor nenhum, não seria menosprezado pelo Messias. E nesse contexto aqui, o caniço quebrado é eu e você, os gentios. Oh, judeus, vocês querem me matar, eu não vim só para vocês. Eu vim para todos os povos da terra. E ele sai curando uma maioria de não-judeus para cumprir a palavra do Senhor, que disse: nele os povos da terra esperarão, crerão, receberão, aceitarão. E ali na Galileia os não-judeus estavam glória e bênção. Chegou agora o avivamento. Eu nem orei, nem jejuei, nem criei, nem me arrependi. Oh, Jesus me deu visão, porque ele veio para os povos da terra. E ele seria crido pelos povos da terra, que nada sabiam, aliança nenhuma tinham. Tinham sem saber que tinham, porque nós estávamos implícitos na aliança, quando Deus disse: em ti abençoarei todas as famílias da terra. Essa obra continua, irmãos. Tem muita gente se convertendo todo dia, ainda que tem alguns desviando também, mas tem muita gente se convertendo, e nós cremos que a palavra do Senhor, que prometeu um avivamento para os judeus, terá sim este avivamento, porque Deus é poderoso para cumprir. Depois de um período de juízo sobre os judeus, me parece que o juízo não foi embora. Eu sei que tem crente animado, Israel isso, Israel aquilo. Irmão, olha as estatísticas.
Não tem tudo isso de judeu convertido, porque não tem. E para de florear. Você quer amar Israel, então ore por um avivamento. Não fique falando que o avivamento chegou quando só tem 4.000 crentes em Israel. Isso não é avivamento. Avivamento é milhares e milhares. Quando Pedro pregou, 3.000 se converteu, só tem 4.000 em Israel. Isso não é avivamento. As igrejas de Israel são do tamanhozinho do nada. É 30, 40 pessoas. Igrejinha do nada. A maiorzinha tem 80, 100 pessoas no culto. Isso não é avivamento. Mas terá avivamento porque Deus é fiel. E você ama Israel, ora por avivamento. Não fala que chegou ou que não chegou, irmão, porque não chegou. Eu já fui em Israel 2 vezes, é deprimente. Essa igrejinha com 30, 40 pessoas. Eu falei, Senhor, o avivamento não chegou ainda, mas vai chegar. O Senhor é fiel. O que tem em Israel é excursão de crente. Agora, com o judeu converter, não tem não, irmão. Tem excursão de católico. Nós precisamos orar pelo avivamento. Mateus 15, mulher sírio-fenícia. Senhor Jesus, o Senhor veio para os judeus. Me dá aí a minha cura aí, a libertação da minha filha. Jesus, o que ele mais fazia era abençoar não judeu. A maioria estava aberta. Ele agora encasquetou, hein? Agora encasquetou. Mateus 15, verso 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava falando, o que você está me procurando? Eu vim sim para as nações, mas presta bem atenção, minha senhora, eu nem morri na cruz, o Espírito Santo nem foi derramado sobre a igreja. O que a senhora veio atrás de mim? A senhora não é a mulher do fluxo de sangue que era judia. A senhora é não judia. O que a senhora está gritando aqui? Os meus apóstolos, eles estão falando, manda essa mulher embora que nós não estamos aguentando essa mulher gritando. Eu não morri, eu não ressuscitei, eu não derramei o Espírito Santo. Mas claro que ele já tinha abençoado o centurião romano, um monte de gente. Ele só estava dizendo, olha, nem chegou a hora, minha senhora. Ele falou, não dá para eu pegar agora o pão, que é o momento de pregar o reino aqui na prioridade para os judeus, que eu nem morri, nem ressuscitei, nem o Espírito Santo foi derramado, e começar agora a dar também atenção para o mundo todo. Eu vim para o mundo todo, mas não é a hora. A mulher falou, quer saber? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem sobre as mesas, não é a hora, mas o senhor pode fazer sim. O que Jesus disse? Mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E daquele momento sua filha ficou sã. Nem era a hora. E não era a hora nem para os magos do Oriente, não era a hora nem para o centurião romano, não era a hora, mas quem ia em Jesus com fé, ele operava, porque ele é o Salvador do mundo. Aí Jesus entra em Jerusalém. Daqui a pouquinho já vão prender, já vão matar Jesus. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas. Que horas são? Não atrasei ainda não. Mas, talvez atrase, mas vou tentar não atrasar. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, como está nos demais evangelhos, e também Isaías, casa de oração para todos os povos, porém a transformais em covil de salteadores. Eu confesso que novo convertido, converti orando na rua de casa, de uma igreja, de uma denominação que tem muitas igrejas evangélicas, mas aquela estava na teologia liberal, não cria na Bíblia, dominada por organização secreta. O evangelho não era pregado naquela igreja, mas eu me converti andando na rua e era a igreja que eu frequentava, mas lia bastante livros que eu comprava na Casa da Bíblia e sabia que o crente no controle do Espírito Santo não explode em ira pecaminosa. Mas eu via Jesus batendo em todo mundo. Eu falava, Senhor, será que o Senhor perdeu o domínio próprio aqui? Mas o Senhor nunca pecou. Aí eu falei, Senhor, eu preciso entender essa passagem. Jesus, ele saiu batendo, mas não quer dizer que ele pecou.
Ele saiu batendo, mas do jeito que pastor queria bater nas ovelhas muitas vezes, citando a Bíblia. Vocês transformaram a minha casa em covil de salteadores, citando Jeremias 7, e pá! Muitas vezes pastor quer pregar assim, irmão, eu confesso. Com chicote na mão. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e pá! E purificou o templo sem pecar, citando a Bíblia. Sabe por que os judeus apanharam? Por causa de mim e de você, pelos não-judeus. Você sabia que desde o dia que Salomão orou consagrando o templo, Deus separou aquele lugar como lugar de oração para todos os povos, porque os estrangeiros, segundo o pedido de Salomão, poderiam também orar lá. Só não podia entrar, mas podia orar, podia chegar perto, podia encostar na parede, que nem o muro das lamentações, orar e Deus ia ouvir. Então, desde aqueles dias que o templo era casa de oração para todos os povos. Mas o gentil, não judeu, não podia entrar no templo. Os judeus podiam, as judias podiam, nós podíamos só orar do lado de fora. Mas eles encheram de bicho do lado de fora, encheram de mesa de cambista. Eles estavam dizendo, olha, o gentil impuro nem precisa chegar perto, Deus é só para nós. Nós temos uma aliança com ele, o gentil não tem. Jesus saiu limpando os pátios para dizer, tem lugar para os povos da terra. A minha casa é casa de oração para todos os povos da terra. Parábola dos lavradores maus matariam os profetas, também o Filho de Deus, mas ele seria encontrado por aqueles que não o buscavam. Por fim, o evangelho chegaria em todos os povos, Mateus 24, 9, ao ponto de se cumprir esse sinal da volta de Jesus. Então sereis atribulados e vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Um dia vai ter crente em todas as línguas e em todos os povos. E pessoas de todas as línguas e todos os povos, num dado momento da história, passaram tribulação e foram até mortos. Nesse momento ninguém está morrendo no Brasil. Mas você sabia que os portugueses chegaram aqui no século da Reforma Protestante? A Reforma Protestante mandou missionários, Calvino mandou missionários, e eles foram apedrejados aqui no Brasil. Depois, na época que os holandeses dominaram parte do Brasil, vieram missionários e implantaram a igreja, depois foram mortos e queimados e tudo. Já morreu gente por Jesus aqui no Brasil, ainda que a gente nem saiba disso, porque foi séculos atrás, e a gente não sabe se amanhã depois não vai complicar. Mas já morreu gente. E Jesus disse que em todas as nações morreria pessoas, porque o evangelho chegará em todas as nações. Mateus 24, 14, então esse evangelho do reino será pregado em todos os povos, para testemunha a todos os povos, então virá o fim. Aí o verso famoso, Mateus 28, abre aí. Durante 40 dias Jesus está ensinando a Bíblia. Agora eles conseguem perceber que o Messias ia morrer, ressuscitar e subir aos céus. Eles têm que esperar o derramar do Espírito Santo. A última palavra de Jesus, mas confirmando todo o seu ensino e também os seus profetas e as suas profecias e o seu exemplo, não é a última coisinha deixada para a última hora, não, como se Deus fosse brasileiro. Agora é a revisão final antes de subir aos céus. Jesus, aproximando-se deles, falou dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você quer fazer parte dessa obra? É simples. Basta querer fazer parte e ter um pouquinho de coragem. Você está sentindo medo? Eu acho que eu não consigo evangelizar. Isso é normal. Se você achar que você é o bonzão, é anormal. Porque Deus não usa bonzão, Deus usa pessoas humildes e pessoas que confiam nele. Estou tremendo, acho que eu não consigo. Duas coisas você pode fazer.
Continua orando pelo Espírito Santo, porque na hora que você abrir a boca, Deus vai operar. A outra coisa, vem fazer o curso aqui sábado, 14h30. E a outra coisa, vamos orar agora para você virar essa pessoa usada por Deus. Vem à frente. Todos os adultos, todas as crianças, pode vir à frente. Nós vamos terminar agora com oração, buscando o Senhor. Se a irmã Rosângela puder vir, que o Tiago venha, mas se não puder, nós entendemos. Pode ficar aí, fique à vontade. Vem à frente, todo mundo que puder vir à frente. O irmão Ari, diaconisa Célia, os irmãos lá da Casa da Cidade das Crianças, vem à frente. Pode vir à frente. Vamos fazer grupinhos de oração. A Emily junta com a meninada lá. O que vai acontecer? Jesus morreu na cruz, mas os obreiros sou eu. É você. Rogai ao Senhor da seara que mande obreiro, eu e você, irmão. Ah, mas eu estou sentindo medo. É normal. Eu não sei falar de Jesus. Normal, você pode aprender no sábado. Ah, eu estou sentindo medo. Ah, é normal, é bom assim. É bom que você está com medo e que você vai confiar no Senhor. Que você confiar na força do seu braço, o Espírito Santo opera. O Espírito Santo opera quando eu falo, eu nem sei, mas eu vou abrir a boca. Eu nem tenho muita fé, mas eu vou orar. Assim está bom. Porque Deus dá graça ao humilde e resiste o soberbo. Será que você consegue subir um clamor aí? Amém? Começa a orar ao Senhor. Pode começar, meia voz. Não fica com os olhão abertos olhando para mim, não, que eu vou ficar olhando para você também. Você vai orando a Deus, aleluia. Pai amado, aqui não estão pessoas melhores, excelentes, estamos crentes normais. Mas pelo sangue de Cristo nós nos tornamos dignos diante do Senhor. Pelo sangue de Cristo nós nos tornamos abençoados diante do Senhor. Pelo sangue de Cristo nós somos dignos. E nós queremos obedecer. Nós temos um pouco de medo de falar de Jesus. Nós ficamos um pouco inseguros de falar de Jesus. Nós temos um pouco de medo de colocar as mãos sobre as pessoas e orar. Nós não estamos dizendo que somos excelentes. Estamos dizendo nós queremos pregar o Evangelho. Queremos ver um milagre do Senhor, a cura. Queremos expulsar demônios no nome de Jesus. Nós recebemos poder para fazer isso, abrindo nossa vida, o nosso coração para o Espírito Santo e falando para o Senhor, usa a minha vida, levante-me para pregar, para evangelizar, para testemunhar, para ter vitória sobre o pecado. Levante na tua graça, no teu poder, na tua misericórdia, levanta a minha vida e despede-me deste culto com a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo, e use-me para a glória do Senhor. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Oramos também pelo curso de evangelismo de sábado à tarde. Usa o pastor Werner, que nós aprendamos e que nós sejamos práticos no pregar e no evangelizar e no falar de Jesus. Oramos no poderoso nome de Jesus, que a tua graça e o amor do Senhor, do nosso Pai Celestial e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe, vão na paz do Senhor. Se você quiser oração, unção com óleo, não fique constrangido. Pastor Hilton está aqui, o pastor Luiz está aqui, pastora Hilda, nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Se você quiser uma oração especial, por alguma luta mais contundente, vem à frente, os pastores já estão aqui. Amém, aleluia. Sérgio, vem aqui, o pastor Paulo vai fazer um clamor aí por você. Pastor Hilton também vai orar por você. Amém, aleluia, glória a Deus. Ô pastor Zé Gordura, que bom, irmão. Viu, irmão? Nossa, o pastor Luiz vai orar pelo senhor. Que bom ver o senhor na igreja. Aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor Hilton, vem ajudar a orar aqui pelo irmão Zé Gordura. Ele, não é sempre que ele vem à igreja, mas hoje ele veio. Ajuda o pastor Luiz a orar junto também.
Amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos. Aleluia, Senhor, glória a ti, Jesus.